Marielle. Eu vou já entro. Gente, então nós vamos dar início à aula e vamos fazer a subida vibratória. Muito bem, então vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos acalmando os nossos pensamentos, a nossa mente e coração. Vamos ficando mais tranquilos, mais serenos e vamos, desde já, agradecendo aos nossos mentores por todo o esforço que fizeram para que aqui estivéssemos e vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, a Princesa Isabel e os negros, a Samirria e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando as últimas miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro. Saudemos também nossos queridos Chico, Emmanuel e o patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos-as com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os Cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando um cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus e que possamos ser instrumentos da sua luz, da sua paz, do seu amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, e uma boa aula para todos. Muito bem. Bom, pessoal, antes da gente dar início aqui na aula, um recadinho para vocês. A cerimônia de passagem lá da casa foi marcada para o dia 11 de dezembro. Depois eu vou postar no grupo, tá? Certinho para vocês, vai ser do dia 11 às 5 horas da tarde. E aí, então, é para vocês já irem pensando na apresentação de vocês, tá bom? Se vocês vão... Nós não tivemos o ano passado, devido à pandemia, né? Tínhamos sido remarcados, aí não deu certo de novo. Mas agora parece que vai ter sim, então vai ser em dezembro. E aí vai precisar fazer a apresentação. Na verdade, todos
os cursos vão fazer uma apresentação. Então, aí vocês vão pensando, se vocês quiserem, vocês já tinham ideia do que vocês iam apresentar, se quiserem continuar, quiserem mudar, e fica a critério, tá? Mas a gente vai conversando depois, certinho, para poder marcar ensaios, algumas coisas aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar agora para vocês a lição para a próxima aula. Então, vamos. Lição para a aula 29. Está na página 36 do livrinho. Então, vamos lá. Item 1. Ler diariamente a lição 11, Medicação Preventiva da Agenda Cristã. Então, a medicação preventiva estava na página 3 da apostila. Medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado, confuso. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muita vez, é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho específico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. É um textinho, né? Na hora que você começa a ler assim, ele parece meio complicado, né? Mas, na verdade, o que seria medicação preventiva? É que ele nos diz aqui que a forma como a gente deve agir, nós devemos agir sempre com prudência, certo? É aquele ditado, não ir com muita sede ao pote, certo? Para quê? Para que a gente não se estrupie, né? A gente não acabe passando dos limites. Então, às vezes, muita autoconfiança, né, nas questões não é aquilo que a gente imagina, e a gente acaba errando e acaba fazendo coisas assim, além daquilo que é realmente o necessário para que nós tenhamos, né, o discernimento, nós tenhamos mais o equilíbrio, né? Então, o preventivo, na verdade, o que ele nos diz? Ele nos fala sobre a cautela, né? Sobre o cuidado, para quê? Para que a gente não se perca. Então, tem a necessidade, certo? É como o texto fala, de você ser inteligente, de você, certo? Agir com inteligência, ser forte, tem todas essas necessidades, contanto, sempre com cuidado da forma como você está agindo e procedendo, certo? Para quê? Porque aquele entusiasmo, às vezes, ele não acabe se virando contra você e te prejudicando. Então, é sempre essa medicação aqui, que ele fala, preventiva, é ter a cautela, ter o cuidado naquilo, certo, que você está fazendo, independente, né, de todo o conhecimento, independente de toda a vontade que você tem.
ok? Então, esse texto é um texto, assim, que, como é que fala? Tem que ler e tirar os proveitos que ele está nos mostrando também, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida a respeito do texto? Gostaria de fazer alguma colocação? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Vamos voltar para o livrinho, item 2. Qual a medicação preventiva descrita na lição 11 que você já consegue usar? Aquela que vocês já conseguem usar, tá? Item 3, atenção. A. Prestar atenção aos pensamentos que o alimentam nas 24 horas de cada dia. Então, durante essa semana, pessoal, para vocês prestarem atenção nos seus pensamentos. Vocês estão tendo pensamentos positivos, pensamentos negativos? Como que andam os pensamentos de vocês? Se eles estão descontrolados, tá bom? Então, é a liçãozinha de casa para vocês, tá? E aí, no dia que vocês forem fazer a lição, vocês colocam lá, eu consegui, meus pensamentos estão mais positivos que negativos, ou não consegui, enfim. Mas vocês fazem uma anotação aí embaixo, ok? Então, vamos lá. Item B. Meditar e escrever posicionando-se. A sua vida será sempre o que você estiver mentalizando. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Então, pessoal, para vocês lerem a frase, interpretarem ela e colocarem o posicionamento de vocês, o que vocês acham referente a essa frase. Se vocês concordam, se vocês não concordam, como que, se isso faz parte de vocês ou não, tá bom, pessoal? Então, é para responder, posicionar-se a respeito dessa frase. 4, afirmação. Penso no bem e desejo o bem de todos. Vamos todos? Penso no bem e desejo o bem de todos. Penso no bem e desejo o bem de todos. Penso no bem e desejo o bem de todos. Alguma dúvida na lição? Não? Belezinha? Então tá bom. Então agora, antes da gente ir para a correção da lição, deixa eu só passar uma outra coisa para vocês. Na próxima aula, a gente vai ter a matéria do estudo do Livro dos Espíritos, certo? Que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É as perguntas 456 a 524. Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês leiam essas perguntas em casa, tá? As perguntas 456 a 524. E aí, nós vamos fazer aqui em sala o item 3, tá? Nós vamos fazer um estudo das perguntas 484 a 495 e vocês vão responder as 3 questões que estão aqui durante a aula. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos combinar assim para a próxima semana, ok? Então, vocês leem a 456 a 524 em casa. E durante a aula, nós vamos fazer o estudo da 484 até a 495 e vocês vão responder as questões aqui em sala. Combinado? Então, tá bom. Então, agora nós vamos corrigir a lição que vocês fizeram. A lição 28 foi uma lição curtinha, né, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Então, vocês tinham que falar, né, sobre cada item dos imperativos cristãos, certo? Se posicionar referente a cada item. Como são vários itens, eu vou estar chamando 2 pessoas para estar falando de cada item, ok? Para que aí a gente não fique muito extenso a correção, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui. O primeiro item era aprende humildemente, certo? Eu vou começar, então, hoje com a Eliana. Ok.
aprende humildemente. Por mais que estudemos, nada ainda sabemos. Muito ainda para aprender e com humildade. Acredito que a absorção se faça mais facilmente. Então, quando a gente aprende com humildade, a absorção se vem mais rapidamente e com maior facilidade para nós. Isso mesmo, Eliana. Certinho. A mesma não aprende humildemente? Will, você fala para nós? Falo sim. Aprende humildemente. Busco diariamente a evolução sem perder a minha humildade. Muito bem. É isso mesmo. Bom, gente. Tem alguém que quer falar essa também? Podemos pular? Então, vamos lá. Ensina praticando. Rogério Conduta. Ensina praticando. Sim, acredito que o exemplo ensina muito pela visibilidade. Né? Você é um exemplo, então você ensina pelo que você faz, pelo que você pratica. Muito bem, Rogério. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Marielle. Opa, tá difícil achar aqui. Ensina praticando. Todos acham que sabem de tudo. Porém, sempre ensinamos o próximo e aprendendo com as nossas atitudes também. Muito bem, é isso mesmo. Então, vamos pular para a próxima. Administra educando. Silvana. Justo essa eu não fiz. Aí, ó. Você me pegou. Peguei você. Acho que Eu tem não- umas 3 ou 4 aqui que eu não consegui fazer. Tá. Então, eu chamo uma próxima você, ok? Tá bom. Então, vamos. Administra educando, eu vou para o Tadeu. Ok, Tadeu. Isso mesmo. Lúcia, você fala essa da Administra Educando? Para mim foi assim também, eu deixei, viu, Silvana, não é só você, não, eu deixei acho que uma ou duas, acho que sem fazer. Porque eu me ativo a esse ponto, ó, fazer posicionamento por escrito sobre a sua conduta. Então, eu tentei me analisar a mim mesma dentro de cada item. E às vezes é difícil, né? Eu administro educando, né? Isso. Hoje em dia, aposentada, morando sozinha, só posso administrar a mim mesma, tentando me educar para não fazer das tarefas domésticas um fardo pesado. Mas às vezes falho e me canso para dar conta de tudo. E acaba faltando tempo para fazer aquilo que realmente eu gosto, como estudar melhor a doutrina cristã, doutrina espírita. Então, é isso que eu tenho que focar, na administração de mim mesma. Muito bem, Lúcia. É isso aí. Então, vamos lá, vamos passar para a próxima. Obedece prestativo. Leonice fez essa? Isso. Sim, dedicando-me sempre. Ok.
Deixa eu ver aqui. Sueli, você fez? Renata, A obedece prestativo? eu não sei nem o que vocês estão falando. Eu acho que eu não fiz nada. Não é só hora para fazer aquelas perguntas? Eu não sei, eu não estou achando nada disso aqui. O que é? Eu não sei, Renata. De verdade, estou aqui procurando o que é que vocês estão falando. É a lição 28? Então, nós estamos na lição 28, Sueli. Então, Cada item, sabe o texto dos imperativos cristãos, na página 2 da apostila? sei. Tem os imperativos cristãos na página 2 da apostila, certo? Você não corrigiu meu caderno, não tinha? Tinha. Aí eu não sei onde está, não estou achando nada. Não tem problema, Sueli. Não sei. Olha só. Quer ver? Lição 26. Eu acho que você não fez a lição 28. Por quê? Será? Olha, Eu Renata, acho- eu não estou achando, não sei. Pula Não tem eu. problema, Sueli. Eu Então, vou fazer porque eu não sei que. Eu acho que a lição 28 eu fiz só aquelas perguntas lá do livro que a gente tinha que fazer. Não tinha que fazer. tá, do livro dos Espíritos, né? Que Eu vocês acho que eu fiz fizeram, isso né? Eu estou procurando enquanto isso. Se eu achar, eu faço. Não tem problema, Sueli. Não, eu faço Ok. depois, tá? Tá jóia. Então, vamos lá. Continuando aqui. Ama edificando. Você fez essa, Silvana? Coisa. Sim. Sim, com amor é possível edificar a moral de meus semelhantes. Muito bem. Marilena, você fez essa? Essa eu fiz, ainda bem que você perguntou essa, porque também tem algumas que eu não fiz. Ok. Ama edificando. Sim, procura amar, fazer o bem e ajudar, aconselhar o outro sempre para o bem. Muito bem. É isso mesmo. Teme a ti mesmo. Rogério Prado. Essa eu não Justamente essa eu fiz. Eu não fiz. Vou ter que ver quem fez, que não fez. Vamos lá. Uma maneira bem- de dando muito no resultado final. Isso mesmo. Quando a gente fala do teme a ti mesmo, né? Nós somos, a gente fala, né? Nós somos nossos maiores inimigos, né? Sim. Através da nossa negatividade, através das nossas atitudes, então, por isso que a gente tem que fazer toda essa reformulação, e por isso que ele fala que teme primeiro a ti mesmo, né? Porque você pode ser o seu maior Sim. sabotador. Passa a perna em nós mesmo. Exato. Quer dizer que essa, Renata, Oi, teme a... pode falar. Posso? Pode falar, Maria. Teme a ti mesmo é assim, que eu tenho que me olhar, me analisar, estar sempre com pensamentos positivos, é isso? Isso, E eu exatamente. mesmo posso me prejudicar. Exatamente. É isso mesmo. Quando fala isso, né? Primeiro, por causa o termo dele, né? Teme, né? Que na verdade, sim. É que primeiro, ao invés de eu achar que é o outro que está me prejudicando, na verdade, às vezes sou eu mesma, né? Então, Certo. por isso que ele fala, primeiro a você. Então, para você se observar, né, referente a isso. É isso mesmo, Marilene. Pensamentos, das atitudes e tudo mais. Fala. Também, tá certo. Uhum. Isso você viu, isso que você colocou está relacionado com o texto da próxima lição, que a gente acabou de ler, né? Muito bem.
sofre aproveitando. Então, vamos ver aqui. Bom, Marielle. Marielle lembra minha mãe quando ficava brava comigo. Ah, tá. Sabe o que agora? Estou vendo o seu nome no vídeo. Porque eu tô no computador dele. Então, eu tô no computador dele, ele veio e falou assim, a professora tá brava. Gente. Por causa dessa bandeira aí. Não é, olha que eu sou obrigada a assistir a aula com essa coisa atrás de mim, ó. Sofre aproveitando. A cada sofrimento que passo, recebo e agradeço. Pode demorar, mas eu sempre tento agradecer. Isso mesmo. Muito bem, Mari. Oi? Alguém me chamou? Não. Então vai, sofre aproveitando, vou com a Leonie. Eu coloquei, tudo faz parte de um aprendizado. Então, eu acho que sofrendo a gente também aprende, faz parte, né? Não só com as coisas boas que a gente aprende, com o sofrimento a gente aprende também. Eu aprendo mais até com o sofrimento, porque ele nos impulsiona, né, Leonie? É verdade, com certeza. Funciona mais ali, porque quando a gente está bem, parece que a gente não tem mais aquela percepção ou aquele empenho. Isso, exato. Quando vem ali o sofrimento, sacoalha ali, aí... Estou passando por mais um aprendizado, hein? Ultimamente estou passando. Mas você está bem? Graças a Deus. Recuperando bem, graças a Deus. Demora um pouquinho, né? A falta de ar, o cansaço, demora um pouco. Mas, graças a Deus, essa semana eu melhorei. Até semana passada ainda fui para o hospital. Mas essa semana já deu uma melhorada. Eu aprendi até dormir no sofá. Tá vendo? Até ele aprendeu com o sofrimento meu aí. Ele sofreu também. Ele também evoluiu junto. Tá vendo? Fala, Tadeu. Ah, sim, pelo que você está passando, né? Sim. Força, Tadeu. Sim. Dá a impressão, assim, que quanto maior a dor, maior o sofrimento, né? Talvez em contraposição, tudo aquilo que você encontra também é muito maior. Então, é bem isso mesmo, Tadeu, é achar encontrar tudo essa positivo em tudo isso daí, né? Uhum. Legal. E cada um aprende, vamos dizer, aprende diferente, mesmo aí envolvidos aí, eles vão descobrir coisas que cada um está precisando. Legal.
Nossa. É, e é importante, e às vezes é um jeito de a gente parar e ver de forma diferente também, né, Tadeu? Então não é uma oportunidade mesmo dessa enfermeira aí de despertar e acalmar a Ana, né? Trazer ela de volta, trazer isso que você falou, a serenidade, né? Porque a gente perde. É uma... Sim. E- Mas Não, mas muito legal. É um mas é é um bom ensinamento. contar, Né? tá? É um ensinamento. E um baita Sim. ensinamento. Eu imagino. Sim. É forte. Uhum. Isso. Muito bem, Tadeu. Serve para todos, né, Tadeu? Quando a gente para ver, porque às vezes a gente esquece, mas isso é uma lição muito importante. Sempre que a gente tiver, não importa a dificuldade que seja, o sofrimento que seja, paramos e olhamos do lado. Sempre vai ter alguém que vai trazer a força. Ou seja, você sempre vai ver alguém que tem uma carga maior que a sua. E aí é que vai te dar o impulso para você enfrentar a sua, né? Que é o que a gente precisa, é isso. O nosso É egoísmo superar. faz a gente pensar só na gente, né? Querer só o bem pra gente, só olhar pra gente e mais nada, né? Só os nossos, né? São os nossos. Verdade. Muito bem. Acho que dá para mais uma. Se for curtinho. Certo, bom. Então vamos lá. Fala construindo. Vamos ver aqui, Rogério Conduta. Fala construindo. A maioria das vezes devemos aumentar não. A maioria das vezes devemos buscar elevar. Peraí, vou refazer aqui que deu erro. Buscar, a maioria das vezes, elevar o que as pessoas procuram ouvir, né? O que elas necessitam ouvir. Então, a gente tem que ter uma empatia para as pessoas e falar elevando, construindo, fortalecendo o próximo. Sim, é isso mesmo. Muito bem. Pessoal, então vamos sair e já voltamos, ok? Agora sou eu que estou sem o som. Bom, pessoal, retomando aqui, então vamos para a próxima. Ouve sem malícia. Will, você fala essa para nós? Sim, bem curto e grosso. Ouve sem malícia, devo ouvir sempre com o coração. Ok, Will, isso mesmo.
Ajuda elevando. Essa daqui eu vou com a Lúcia. Ajuda a alguém não pode nunca ser uma humilhação para as pessoas ajudadas. Quando ajudo alguém ou ofereço ajuda, procuro falar e ter uma postura que não coloque essa pessoa em situação de diminuição. Muito bem, Lúcia. É isso mesmo. Ampara levantando. Rogério Prado. Ampara levantando. Amparar o próximo, dando a oportunidade de corrigir seus erros e ensinando o correto. Muito bem, Rogério. Continuando aqui, passa servindo. Eliana. Oi. Passo pela vida tentando tirar o máximo de proveito de tudo que chega a mim. Percebo que servindo aos meus semelhantes, estou servindo a mim também, pois sinto o bem que me faz essa troca. Muito bem, Eliana. Realmente, isso é uma verdade. Ora serenamente. Marilena. Tá. Eu tento o máximo que posso, mas não é todo momento que consigo essa serenidade. Muito bem. Pode. Que bom. Que bom, Tadeu. E é isso que nós estamos fazendo, aprendendo, todos nós. Pede com juízo. Vamos lá, Silvana. Hoje consigo pedir com mais cautela. Penso no que peço, se é bom para mim ou não. Muito bem. Vamos lá. Espera trabalhando. Mari. Amo o trabalho, não sou nada sem meu trabalho, mas preciso aprender a esperar, pois sei que quem espera acredita sempre alcança. Famosa frase, é isso mesmo. Muito bem. Crê agindo. Leoni. Crê agindo. Eu creio e sei que Deus nunca me desampara. Ok, muito bem. Confia vigiando. Rogério Conduta. Confia vigiando. Oro e sempre vigio, pois sei que a fé ela deve ser exercitada todo dia. Isso mesmo. Recebe distribuindo. Tadeu.
Muito bem. É isso mesmo. Atende com gentileza. Rogério Prato. Atende com gentileza. Aí tá, Chico. Sempre em nosso atendimento com as pessoas, é muito importante a gentileza. Gentileza gera gentileza. Realmente. Muito bem. Coopera sem apego. Eliana. Quando coopero com alguém em alguma situação sem pensar em receber algo em troca, sinto paz e alegria. Apego financeiro, material ou físico nos distrai, tirando-nos do foco que é ser feliz em sentimentos puros. Isso mesmo, Eliana, muito bom. Socorre melhorando. Marilena. Ajudo o outro no que ele necessita, mas não esqueço de me melhorar e de me ajudar também. Muito bem, Marilena, isso mesmo. Examina salvando. Will, você fez essa? Essa não, Renata. Deu um branco nela. 2 eu deixei sem fazer. Ok. Alguém fez essa e poderia falar? Eu quero. Pode falar. Tive conhecimento da situação. Para poder ajudar no que é necessário. Deu para escutar? Deu. Não, deu. Muito bem, Tá Rogério. jóia. É Pode isso? falar. Isso. Sim, com certeza. Muito bem. Esclarece respeitoso. Você fez essa, Lúcia? Esclarece respeitoso. Nunca esclareço uma dúvida de alguém ou ajudo a esclarecer uma situação desrespeitando ou desconsiderando o seu conhecimento e sua capacidade intelectual. Isso quando eu tenho conhecimento e informação sobre o assunto. Uma vez ouvi uma frase muito interessante. Não existe pergunta boba, existe dúvida. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça nisso. A gente fala, vou fazer uma pergunta boba, a gente fica com medo de fazer uma pergunta porque alguém vai achar que é boba, né? Então, não existe pergunta boba, existe dúvida, sempre. Com certeza. É aí que vem o respeito, né, Lúcia? Né? Porque e isso que a gente fala, né? Às vezes não é porque eu sei mais que o outro que eu vou menosprezar a pergunta ou a dúvida do outro, né? Tem que respeitar. Então, às vezes a gente vê um pouco de intolerância nas pessoas, né? Nessa parte. Porque às vezes você sabe mais de um assunto, mas sabe muito menos de outro. Que é desse jeito mesmo que o mundo funciona. Ninguém sabe tudo de tudo. E ninguém não sabe nada de nada, né? Então, assim as coisas se completam. Sim.
Exatamente. E a gente tem que fazer isso, né? Na hora... Tadeu, olha a paciência. É importante. É importante. Então, vamos lá, gente. Semeia sem aflição. Silvana, você fez essa? Sim. Peraí. Semeio com amor, com a certeza de que bons frutos colherei um dia. Muito bem. Todos nós. Então, vamos lá. Estuda aperfeiçoando. Essa você fez, Will? Sim. Estuda aperfeiçoando. Qualquer estudo sempre é para melhorar e aperfeiçoar. Muito bem. Caminha com todos. Então, vamos ver aqui. Mari. Opa, negocinho não ia. Caminha com todos. Acredito que caminho. Porém, ainda existe o julgamento e preciso melhorar. Muito bem. Avança auxiliando. Leoni, fez essa? Isso, sim. Com muito cuidado. Tenho que auxiliar sabendo, mas com fundamento. Também. Age no bem geral. Rogério Conduta. Sim, procuro sempre agir pensando no bem maior, colaborando com meus amigos e os próximos. Corrige com bondade. Marilene. Oi. Para mim, isso quer dizer assim, que ninguém é melhor que ninguém. Se a gente sabe um pouquinho mais, a gente deve falar, esclarecer, mas sempre com educação, com amor. Muito bem, Marilene, isso mesmo. E a última, perdoa sempre. Rogério Prado. Perdoa sempre. Estão me ouvindo? Sim, é que eu não estou tendo um retorno, então por isso que está meio esquisito. Perdoa sempre. Procuro refletir sobre o que falo. Espera só um pouquinho, isso aqui está meio... Só um minutinho que eu vou entender o que eu escrevi aqui. Procuro refletir sobre o que foi feito à minha pessoa e ver e entender. E sendo assim, consigo entender e perdoar. Eu estava meio confuso aqui, eu queria dizer o seguinte, procuro refletir sobre o que foi feito, no caso, né? Foi feito à minha pessoa, e ver e entender. E sendo assim, consigo entender e perdoar. Assim, né? Perdoar sempre, né? Então, eu procuro escutar o que a pessoa falou de mim e entender o que a pessoa falou de mim, para mim poder interpretar e poder estar falando, né? Julgando, ou sei lá, assim, entender o que a pessoa quis dizer
Mesmo que ela falou mal de mim e perdoar isso aí, porque é aquele ditado, né? Perdoar e eles não sabem o que fazem, né? Vamos dizer. Sim, exatamente, né, Rogério? Procurar, como você falou, né, ter esse entendimento aí e não deixar que aquilo te afete, certo? Por isso que o perdão, ele é importante, porque é algo também que vai tirar esse peso de você, certo? Então, independente do que o outro fez, o outro vai ter a consequência, ele vai acumular aquilo para ele, certo? Mas você precisa, né, no caso, a gente precisa tirar esse peso da gente. É bem difícil perdoar, porque é uma pessoa que vem há muito tempo pagão, sem conhecimento, e assim, de uma hora para outra, a gente tomar uma cacetada e falar, não, peraí, eu vou parar, vou refletir, eu vou perdoar, porque eu estou aprendendo agora. Isso é muito importante. Ah, com certeza. Claro, tem casos assim que você não vai acontecer do dia para a noite. Vai ser um trabalho, certo? Assim, que pode levar até anos. Mas não, mas eu tô achando até meio estranho na minha pessoa, entendeu? Assim, eu estou começando vamos por assim, deixar, sabe assim, então, não, a pessoa não está entendendo nada. Foi o que aconteceu na minha família lá, que eu fui lá, Jesus amado. Eu só fiquei olhando. Nossa, a gente viu como que eu, graças a Deus, esse 1% que eu evoluí, eu vi como que eu aprendi esse 1%. Muito diferente, muito diferente. E você percebeu, né? Eles falaram assim, Rogério, você não bebe mais? Você não toma Coca-Cola? Você não toma mais cerveja? Eu falei, não. Mas o que aconteceu? Nada. Sem dúvida. Só anda de bicicleta, não sei o que tem. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Isso nossa, a gente sai naquele mundinho lá fora, né? Porque a gente, nessa pandemia, a gente ficou meio restrito, né? E, assim, agora a gente está vendo graças a Deus, nessa pandemia, a gente teve esse contato, esse conhecimento, foi que, nossa, ajudou muito, 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 muito a ter disciplina, a ter uma concentração, a ter um entendimento e falar assim, nossa, graças a Deus que eu cheguei na hora certa e aprendi na hora certa. Exatamente. Desculpa estar desabafando, mas é a pura realidade. A gente pode dizer que não foi fácil, porque a pandemia, né, ela não foi uma coisa fácil. Porém, nós tiramos também, como diz a lição, tudo você tira um aprendizado, né? Isso também nós tiramos vários aprendizados. Se a gente for parar para pensar e refletir, né? Então, nós conseguimos também tirar muita coisa. Então, de tudo que nos acontece ou ao nosso redor, a gente sempre olhar por esse ângulo. O que eu estou aprendendo com isso? O que isso pode me trazer? E assim que a gente vai dando força para que a gente consiga continuar nas dificuldades que a gente está lidando. Né? Então, eu acho que o mais importante mesmo é isso. Porque as situações, de um modo geral, elas não são fáceis, elas não são, digamos assim, são coisas assim que nós nunca imaginamos, né, que passaríamos por determinadas coisas, e aí é que a gente começa a refletir, começa a pensar, né, a hora que os booms vão se, digamos assim, vão se normalizando um pouco, você começa a refletir e pensar. O que eu tirei de proveito de tudo isso? A gente pode perceber que muita coisa. Sim. Cada um, né, com o seu entendimento, pode ter certeza que tirou. E agora, e também a força para impulsionar a gente para continuar, né? Por isso que entra que nem aquilo que já foi falado, que o próprio Tadeu falou. A fé, a confiança, a paciência, em todas as questões, né? Isso sempre vai nos acompanhar, não vai ter jeito. Muito bem, pessoal. Então,
Tem mais alguém que quer falar? A última, perdoa sempre? Então, tá bom. Então, vamos para a afirmação. Confio plenamente na bondade de Deus. Lúcia, fala essa para nós. Você está sem som, Lúcia. Desculpa. Então, até fechei o caderno e falei, agora vai passar para o livro. Esqueci de fazer, assinei já e não fiz. Mas, espera aí, cadê a afirmação? Repete para mim, Renata, por favor. Confio plenamente na bondade de Deus. Então, para mim é difícil escrever sobre isso, porque ela já está falando tudo, né? Que a bondade de Deus é tão imensa, eu confio cegamente, absolutamente cegamente nisso. Com certeza. Que bom, Lúcia. Como é o que nós precisamos. Naquela questão de orar, uma das coisas que eu agradeço, eu já ouvi uma frase feita parecida com isso, mas que eu agradeço todo dia, é ter muita coisa para agradecer e ter algumas poucas para pedir. Eu acho que eu tenho muito mais que agradecer do que para pedir. Sim. Eu acho que essa confiança vai fazendo com que isso seja cada vez mais. Com certeza. É bem por aí mesmo. Muito bem, Lúcia. Mais alguém quer falar a afirmação? Nossa, uma frase tão bonita, vocês não querem falar. Então, tá bom. Então, vamos. Vamos para a nossa aula de hoje. O estudo do Livro dos Espíritos. Mundo Espírita dos Espíritos. Emancipação da alma. Muito bem. Então, vamos lá. Vocês conseguiram se reunir? Conseguiram fazer? Deu certo? Para nós foi um pouco difícil. Graças a Deus, nosso trabalho com os Buitres que estão voltando. Fizemos o nosso primeiro trabalho esse final de semana, depois de 1 ano e meio, toda essa pandemia que fechou tudo. Esse final de semana começamos. Foi corrido, mas hoje de manhã a gente sentou para ler, porque e discutir depois com a Eliana, mas praticamente já estava meio que tomado, né? Sim. Mas agora vai ser difícil para a gente agora nos finais de semana. Ainda bem. Então, tá bom, gente. Bom, o grupo 1 tinha sido você, né, Leonie? O Rogério, o Will, a Fernanda, a Eliana e a Silvana. Isso, exato. E aí, vocês iam falar, o primeiro item era sobre o sono e o sonho. Sono e sonho, isso, exato. Sim. Aí o Rogério fala, então, pode ser, Eliana, é isso? Eliana, acho que não ouviu. Oi, pode ser sim, claro. Vamos lá. Para quem não gosta de ler e quem não gosta, mas é a primeira vez que eu vou falar, tá? E vou ler, e vai ser muito legal, eu acho. Sono, sonho. Como espíritos que somos, nos sentimos prisioneiros de um corpo. Conscientemente, não nos damos conta, mas muito de nós nos sentimos incomodados com algo sem perceber que muitas das vezes almejamos a libertação desse corpo carnal. No sonho, a alma liberta-se parcialmente do corpo, percorrendo espaço, lugares diversos e conseguindo estar presente com amigos encarnados e desencarnados. E até mesmo com aqueles que, sabe-se ainda, não conhecê-los. Através dos sonhos, os espíritos se libertam e neles se pode ter lembrança do passado ou previsão do futuro, surgindo aí a tal intuição do tempo presente, tudo o que se vê em sonho aconteceu ou irá acontecer. Como o corpo adormecido, o espírito trata de quebrar as suas
cadeias para investigar no passado ou no futuro. Os espíritos elevados participam de conversas com espíritos superiores, viajam e se instruem, trabalham para o seu progresso, auxiliando no mundo espiritual e sendo auxiliado. Mas existem aqueles que são inferiores e vão em busca de prazeres sem valores, sofrendo ao longo de suas encarnações até que se sinta ajustado à lei do progresso e do amor. Os maus espíritos, muitas vezes inimigos do passado, se servem dos sonhos para perturbar almas fracas. Muitas vezes, os espíritos vão para lugares jamais vistos ou até mesmo para outros mundos. Imagens dos sonhos misturados com situação vividas, aqui vividas outros mundos. Imagens do sonho misturadas com situações vividas aqui, dá-se sensações confusas, percebendo não haver sentido algum. O corpo, por ser de matéria pesada e não sutil como o espírito, traz impressões não perceptíveis pelos órgãos do corpo. Muitas vezes, o sono não tem relação com o que o indivíduo está passando na vida material, podendo ser recordações de outras vidas, já vividas ou que ainda viverá. Fatos podem fazer diferenças para o espírito, mas não para a vida material, apesar da influência corpórea com o espírito. Desse fato, pode ocorrer que, ao juntar as preocupações da vida material em que se encontra, encontrará uma maneira de fazer uma ponte entre o que vive e o que sonhou, agindo no efeito da imaginação. O corpo, ao estar entorpecido, consegue quebrar a cadeia, transportar e ter visões, mas ao entrar em sono profundo, passa a sonhar. Quando o espírito se liberta, pode ter ideias e conselhos para algo que o mundo está precisando, ou ele, ou a sua família, mas ao despertar pode haver o esquecimento. O corpo esquece, o espírito não. E, portanto, no momento necessário, a ideia ou o conselho chegarão, pois nada é em vão. O homem pode ter noção exata da partida deste mundo de algum parente, familiar ou dele mesmo, pois esses fatos as conheceu no mundo espiritual. O homem sente-se fadigado após uma noite de sono, quando esteve a trabalhar muito no mundo astral. Vive-se em duas fases, da matéria e do espírito, ou está preso no corpo ou parcialmente liberto dele, enquanto o espírito pode ter amigos em outros países, enquanto a matéria não se dá conta de conhecê-los. O espírito interessa pouco ao ego do homem encarnado, não satisfazendo aos seus pedidos, quanto não se vê como importante para o seu crescimento enquanto espírito. Ideias podem surgir, ao mesmo tempo, em vários lugares e até em outros países. Isso se dá ao fato de, ao se libertarem do corpo, se juntarem, conversarem sobre fatos relevantes para alguma área e, finalmente, trazê-las para essa realidade. Alguém contribuirá propagando-as. Espíritos, mesmo no corpo carnal, se expandem, podendo comunicar-se com outros espíritos, mas esses não é o processo simples e costumeiro. Assim como dois espíritos simpáticos se comunicam e conseguem perceber o pensamento do outro, podendo dizer que falam a linguagem dos espíritos. Esse foi a parte do sono e do sonho, um resumo. Né? Muito bom, Rogério. Parabéns para vocês do grupo. Isso aí foi que a Eliana posicionou. Graças a Eliana aí. Graças a Eliana. Parabéns. Nós estávamos ligados em pensamento. Com certeza. A transmissão oculta do pensamento. Foi interessante, né? Porque ela passou isso no grupo, né? Esse pensamento dela, e a gente estava lendo hoje de manhã e a gente ia comparando, né? Então é uma coisa muito interessante, né? Foi do sono,
Agora a gente vai vendo por que a gente sonhou aquilo, por que tem aquilo, entendeu? O que acontece? Eu sonhou coisa que jamais falou, nossa, o que é isso? Mas são coisas que aconteceu ou podem vir a acontecer, né? Nessa parte. Aí vocês percebem, né? Oi, pode falar, Eliana. Eu posso compartilhar um sonho com vocês? Pode. Assim, através do sonho acontecem muitas coisas interessantes, mas esse foi muito, assim, foi mais recente e o que me chamou muito a atenção. Um rapaz, eu sonhei com um rapaz, esse rapaz era um menino muito jovem, né, no sonho, e eu tinha a impressão, depois que eu acordei, que a gente conversou muito, e eu lembro muito que eu o abracei, e foi um abraço, assim, de um amor incondicional muito forte, foi uma coisa muito forte. Bom, no dia seguinte, me liga uma pessoa, um rapaz, e diz que ele viu no meu Instagram que eu era espiritualista e tal, e ele queria muito conversar comigo. E aí eu lembrei do sonho, que eu sonhei com o rapaz. Bom, no sonho, eu perguntei para ele assim, eu perguntei para ele, quantos anos você tem? Ele falou para mim, 23. Então, quando ele me ligou e falando de que ele estava com uma dificuldade muito grande na vida dele, que ele estava passando por uns problemas muito difíceis, que ele tinha tentado se suicidar 3 vezes e uma porção de coisas, e a gente ficou depois de muito tempo conversando, e eu lembrei do sonho, eu perguntei para ele, quantos anos você tem? E ele falou 23. Sabe? Aí, quando eu lendo isso tudo que você me passa, né, que está no livro, eu fiquei pensando, puxa vida, realmente, às vezes a gente tem uma ligação tão grande com uma pessoa que está do outro lado, e essa pessoa mora em um estado muito longe daqui. Eu sei que nunca eu vou vê-lo pessoalmente, entende? E eu sinto que foi com ele que eu conversei. Eu não disse isso a ele, né? Porque não tinha ele nem entender, na verdade. Mas eu achei assim incrível, tá? Uma coisa assim. E lendo isso tudo, eu falei, olha, é bem por aí mesmo. Do jeito que você conta, né, Eliana? Você teve um encontro, né, com ele em sonho, espíritos, e a coincidência aí parece uma coincidência. Diz mesmo, né, que no sonho é coisa que ou aconteceu ou vai acontecer, né? Exatamente. Então, e aí eu fiquei pensando, será que em sonho, né, o meu espírito se encontrou com o dele, de repente podemos ser, assim, espíritos, como diz, né, simpáticos, né? A gente tem uma relação, ele pode, sei lá, de repente, ter sido algo... Eles podem ter uma relação até de vidas passadas, né, Eliana? Não se sabe, né? que eu pensei, então. Porque para vocês chegarem a esse encontro, e você falou que ele é de outro estado, longe, né? Longe, então, muito longe. Então, provavelmente... E sempre, quando ele está passando por alguma dificuldade emocional, ele me liga, sabe? É incrível. E ele toma remédios de tarja preta, sabe? E ele precisa de uma pessoa para que, assim, espiritualizada mesmo, né? Que possa passar para ele outros entendimentos que ele, nessa vida, ainda não tem. E ele acredita, Eliana? Sim, ele acredita. Que bom. E está fazendo bem, eu sinto. Que bom. E é muito interessante isso tudo. Com certeza, né? Muitas coisas, assim, sonho, já aconteceu, assim, de eu saber, por exemplo, a morte do meu pai, a morte da minha mãe, do meu irmão. Isso foi tudo em sonho, sabe? Mas foi lá atrás.
E aí eu fico lendo isso e diz que tudo, que nada é o que falam de imaginação, que sonho é algo real. Então, na verdade, é real, entende? Sim. A gente tinha... Quando a gente não tem o entendimento, na verdade, tem muita mistificação, né, referente aos sonhos, né, e tem muitas aquelas coisas assim, você sonhou com um carro vermelho é morte, você sonhou sei lá, com um bicho, joga no bicho. Então, são coisas assim que agora a gente lendo, né, analisando, são tudo mistificações. O sonho, na verdade, não é isso, não tem relação com essas coisas. Então, aqui, ele fala para a gente quais são as relações, né? Porque o sonho está muito voltado para o nosso espírito, né? Então, para a parte espiritual, o corpo, ele fica ali, descansando, né? E o espírito é que faz todo o trabalho durante o nosso sono. Pessoal, vai cair, então a gente vai sair, volta e eu retomo aqui com vocês, tá bom? Ideia referente a essa parte do sono, dos sonhos? Não? Nem o pessoal que não fazia parte do grupo? Interessante, Renata. Agora o entendimento do que é a intuição. Na verdade, nós sonhamos, né? O que vai acontecer. E por isso vem a intuição. Interessante. Sim. Principalmente essa parte que fala que quando o homem a gente dorme, levanta cansado, porque a gente foi chamado para trabalhar no mundo astral. Isso acontece comigo agora direto. Tipo, eu acordo 4 horas da manhã. Seu áudio está fechado. Que estou usando pelo céu. Tá saindo pelo... Eu acordo 4 horas da manhã. Aí volto a dormir. Mas assim, eu acordei, tô bem. Aí nessa parte que eu voltei às 4 horas, das 4 até às 6 da manhã, que eu consigo dormir, nossa, você acorda com dor no corpo, uma coisa, sabe assim, parece que você trabalhou mesmo. Parece que você se doou, sabe, a energia sua foi sugada, mal dizer assim, entendeu? Engraçado, que 4 horas da manhã, a hora que a gente acorda, tá de boa. Mas aí volta a dormir de novo, das 4 às 6 da manhã, já aconteceu já várias vezes comigo isso aí. Das 4 às 6 da manhã. A hora que eu acordo às 6 da manhã, parece que, nossa, tá, você trabalhou a noite inteira, sabe, assim, é uma coisa interessante, né? E a hora que falou isso aqui, na hora já vem, né, o pensamento da gente. Tem esse período que eles falam, né, que é o período do sono mais profundo, que acho que é das 3 da manhã em diante, que eles colocam como aquele período em que você tem o sono mais profundo. O sono REM. Isso. E aí, então, provavelmente é isso que você falou, né, Rogério? Então, é nessa parte aí que o seu espírito deve vagar mais ainda, né? Então, a gente acaba acontecendo isso mesmo, porque às vezes a gente fala, eu dormi, mas parece que eu não descansei, né? Então, a gente sente o corpo, né? E então, aqui tem a explicação, que provavelmente foi nessa hora que o espírito volta para o corpo, ele traz as impressões dos trabalhos que ele fez, e aí o corpo acaba sentindo isso também, né? Então, ele tem essa explicação para nós também, né? Então, para vocês verem, né? Que é bem... Se alguém teve essa experiência, mas eu, quando eu era pequeno, eu ouvia de alguns antigos que a gente não devia dormir com sede, porque se a gente dormisse com sede, o espírito saía para matar a sede, podia cair de água e morrer afogado. A gente eu ouvi muito isso quando eu era pequeno. Muito bem, você bebe água antes de dormir, né, Will? Eu tive um amigo, porque ele já faz muito tempo. Ele era maçom, Rosa Cruz,
não sei mais se é alguma coisa. Eu o conheci no Rosa Cruz. Ele fazia trabalhos do outro lado à noite, mas consciente. Ele sabia que ele estava lá, ele sabia o que ele estava fazendo, era uma equipe, e inclusive até trabalhavam terrenos extraterrestres juntos pelo bem do planeta e da humanidade. Ele não falava detalhes assim para a gente, né? Não para mim, não sei para quem estava mais próximo dele, mas ele fazia esse trabalho, só que era consciente, ele sabia para onde ele ia, antes até de dormir, ele sabia o trabalho que ele tinha daquela noite. Entendi, mas a gente vai ver depois umas outras partes aqui, certo, que sobre isso, Lúcia, que quando você faz um trabalho, né, que você tem consciência daquilo que você está fazendo, você não fica, né, inerte, assim, digamos que nem no sono. Tem as partes, né, dos desdobramentos, enfim, mas isso vai ficar mais para frente. Bom, pessoal, então, continuando aqui, vocês tinham também a parte de letargia, catalepsia e morte aparente, né? Legal. Esse aqui é mais condensado que foi, né? Uhum. Letargia, catalepsia e morte aparente. O letárgico, estado profundo da inconsciência material. Cataléptico, falsa morte. Ouve e vê o que se passam em torno deles, sem perderem e sem manifestar, porque quem ouve ou vê é o espírito, e não os olhos da carne. O corpo não consegue agir, mas o espírito sim, dando aí a prova de que o espírito está sempre vivo. Quando o homem dorme, ele se encontra da mesma maneira em que estará após a libertação total do espírito pela carne, ou seja, a morte material. Então, por que ter medo de algo que se faz constantemente? Porque, pelo que a gente entendeu aqui nessa parte, assim, a minha parte que eu vou falar, porque, na verdade, o sono, quando a gente dorme, é quase o desprendimento, né, do espírito, do corpo, da matéria. Então, quer dizer como se fosse uma morte mesmo, né? Ele desprende, e só que depois ele volta, né? Então, seria isso. E aqui a Eliana colocou essa indagação, essa pergunta. Então, por que ter medo de algo que se faz constantemente? Uhum. Eu achei muito interessante isso aí. Exatamente. Bom, aqui só para a gente complementar um pouquinho sobre essa parte aqui da letargia e da catalepsia, né? Então, a letargia, ela seria um estado de sono profundo, certo? E aí, o que acontece nesse estágio? Dá a impressão de que a pessoa está morta, né? Mas, na verdade, não, ela tem a parte cerebral dela, né? As ondas cerebrais, elas estão em atividades, no caso, assim, mas o corpo físico dá a impressão da morte. Tanto é que a gente já havia falado referente a isso lá no passado, nas parábolas, né? Que as pessoas entravam em letargia e eram enterradas, porque naquela época eles não tinham, né, os recursos que nós temos hoje para saber, né, se a pessoa está em estágio de morte ou não, e acabavam enterrando as pessoas vivas, né? Então, e esse caso aqui, eles ocorrem muito devido a fenômenos físicos, né? Coisas assim que ocorrem assim no corpo e que você olhando, você acredita que a pessoa ela não tem mais, digamos assim, atividade, ela está morta, mas na verdade ela entra num estágio de sono profundo, como, às vezes assim, pode até ser aparentemente um coma ali, né? Mas que ela perde totalmente, né, os sentidos do corpo, mas a parte, né, cerebral dela está normal. Já na catalepsia, ela não reage fisicamente a determinadas partes do corpo,
né? Então, não é o estágio total, que nem na letargia, são determinadas partes do corpo. Ela não tem nenhuma, digamos assim, nenhum controle referente àquela parte. E, então, e se você colocar o braço da pessoa em determinada posição, digamos assim, ele fica naquela posição e a pessoa não consegue controlá-lo, não tem ali, né, um controle daquilo, tá? Então, o que ele explica referente àquilo, né? E, então, elas são, no caso, é mais a letargia que está relacionada, né, com as mortes aparentes, mas que, na verdade, é um estado, né, da pessoa naquele momento, e hoje, com todos os recursos, né, você sabe diferenciar cada um. Antigamente, eles não tinham como fazer isso, certo? Então, mais ou menos, seria sobre isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós vimos aqui que todos os órgãos, o espírito só se desloca quando todos os órgãos param de funcionar, né? E para uma doação de órgãos que a pessoa teve uma morte cerebral e o resto tudo funcionando legal, são doados ele ainda com os órgãos vivos, né? Ainda vivos. Como que fica o espírito numa dessa? Então, é interessante porque quando você não tem mais as ondas cerebrais que eles falam, né, lá que é a morte cerebral, o corpo, como que eu vou te explicar isso? Você não tem mais essa ligação, o espírito com o corpo. Então já não tem mais, mesmo se está funcionando o coração que vai ser doado, se está funcionando o rim que vai ser doado, então já desligou. Porque, na verdade, a ligação que tem, eu não lembro aonde foi que eu li, mas depois eu passo isso para você certinho, Leonie. Tá. Mas me parece que é isso, mas eu vou confirmar. Sobre a morte cerebral, porque eu acho que através às vezes você fala, o coração continua pulsando, né? Para poder fazer, né? Mas tem sim um paralelo nisso. Eu vou pegar, mas eu mando para. Depois eu posto no grupo, certinho. Tá bom, tá bom. Falar porque eu não lembro direito o que estava lá, mas tem essa parte sim. Depois eu posto no grupo para vocês. Tá joia. Obrigada, Renata. Bom, gente. Renata, sabe o que eu pensava do letargia? Eu não sei se vocês já tiveram isso. Tipo assim, você está dormindo e você sente que o seu espírito está fora do seu corpo, você vê os espíritos assim, no local, aí você sente um medo muito grande, você quer sair daquela situação, você quer gritar, você grita, você acha que pode gritar, mas você não se move, você fisicamente não se move, entende? Mas espiritualmente, você sabe que você está falando, você sabe que você está... Já passou por isso? É um estágio de desdobramento, Eliana, quando passa por isso. Certo? Então, quando você quer isso, você não consegue, né, no caso, retomar, você não consegue, você está vendo tudo ao seu redor e você não consegue ter reações, né? Então, isso, assim, eu já vi casos, assim, de desdobramentos, certo? E aí, depois, você retoma, né, no caso. Porque o que dá a entender aqui na parte da letargia, né, que é um estado latente como, né,
O espírito está unido ao corpo, tanto que este viva, né? Foi aquilo que a gente falou lá, né? Os letárgicos e os catalépticos, eles veem e eles ouvem o que se passa ao redor deles, mas eles não podem se manifestar, né? Então, assim, é como se ele tivesse um estágio de... porque quando você... Às vezes você está nesse estágio assim de letargia, mas você não tem essa parte do espiritual. No caso aí, você está aquilo que a gente colocou, né, em coma, né? Então, são funções fisiológicas ali, no seu caso, certo? Que você, por questões do corpo físico ali, que você não retoma. No caso dos desdobramentos, não. Dos desdobramentos, eles são momentos assim, feitos mesmo pelo espiritual, né? Pela parte mais espiritual, e que são momentos que vai e que volta, não são coisas mais, assim, um período um pouco maior. Eu não sei, eu acho que poderia Obrigada. ser isso. Mas é uma coisa assim que a gente precisa estudar um pouco mais aprofundado. Eu posso dar um adendo aí? Pode. Aconteceu com a minha mãe, ela teve aqui na minha casa uma parada cardiorrespiratória, foi para o hospital e ficou em coma induzido. Totalmente sem movimento nenhum, só os aparelhos ligados. E por 2 noites que eu fui visitá-la, o médico falou para mim assim que só dependia dela, né? Se ela reagisse, voltava. E por 2 noites eu conversando com ela, e ela chorava. Os olhos dela corriam lágrima. Mas sem movimento nenhum, toda entubada, toda com aparelho. Nossa, menina, a gente até se comove, né? A gente falava, mãe, volta, vamos para casa, a gente te ama, a gente quer você era junto, né? O olhinho dela enchia de lágrimas. Então, ela respondia, né? Mesmo que nada do corpo dela estava respondendo, ela, de uma forma, ela respondia. Exatamente. E ela voltou? Não voltou. Infelizmente, não. Ela voltou aqui em casa, porque ela teve a parada aqui em casa e nós falamos, mãe, pelo amor de Deus, volta, porque eu preciso da senhora ainda. A senhora ainda é útil para mim, eu preciso da senhora. Nossa, na hora ela voltou. Mas aí os bombeiros vieram, né, fizeram toda a ressuscitação, aquelas coisas que tem que fazer. E ele falou para mim, olha, eu fiz o que eu pude. O que estava ao meu alcance, o que deu para fazer. E ficou 2 dias internados e depois foi embora. Bom, gente, continuando aqui, vamos passar para o próximo grupo, que era o Rogério Conduta, a Sueli, o Tadeu, a Lúcia, a Marielle, o Samuel e a Marilena. Sonambulismo, êxtase e segunda vista. E aí, segundo grupo, quem vai tomar a frente? Renata, nós fizemos de uma maneira um pouquinho diferente. Nós dividimos para cada um algumas questões e eles foram respondidas e a gente fez uma reunião pelo Zoom e cada um foi expondo o que achava em cima disso, tá bom? Beleza. Eu fui contemplado com o grupo de 425 a 429, tá? A 25. O sonambulismo natural tem alguma relação com o sonho? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito. Ou seja, no estado sonambúlico, a percepção do espírito, da alma, ele é maior, ele é mais amplo do que num sonho. Então, a manifestação é da alma, do espírito, e a gente fica dormindo. Pelo menos foi mais ou menos nesse sentido que eu entendi, entende? O sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa. A única diferença é que o magnético é provocado.
De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? É o fluido vital, ou eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Qual a causa da clarividência sonambúlica? É a alma que enxerga. Um pouquinho complexo isso para entender, né? Mas é uma manifestação da alma aí mesmo, né? Então, como é uma manifestação com mais amplitude, muitas vezes a gente não entende, né? Não tem uma percepção completa como aqueles que a nossa alma tem. Como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? A matéria não oferece nenhum obstáculo aos espíritos, que a atravessam livremente. Se eles a atravessam, eles também podem enxergar através dela. Nós não. Muito bem, Rogério. Bom, aí depois tinha as outras. 430. Uhum. 430, 34 são as minhas. Eu fiz um resumo. Não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e conhecer. Deus deu ao homem essa faculdade para ser um fim útil. Por isso, não deve aprender o que não deve saber. O sonâmbulo possui mais conhecimentos do que imagina. Seu envoltório é muito imperfeito para se lembrar. São espíritos encarnados na matéria, para que cumpram sua missão. Revivemos várias vezes. Por isso, o espírito perde o que aprendeu na outra existência. Por isso, muitas vezes, se lembra, mas não completamente, não sabendo dizer de onde e nem possui tal conhecimento. Sua alma se transporta para que ele possa ter certas visões. A clarividência sonambúlica se prende à organização física e à natureza do espírito encarnado, pois ele depende das duas para se desprender mais ou menos da matéria. O sonambúlico, após a morte, ainda pode gozar de suas faculdades, pois seu espírito depende da influência da matéria na qual ainda ele está ligado. Ok, Marilene, muito bem. E aí, qual que é o próximo? Ok. Então, só aqui voltando no sonambulismo, né? Só para vocês entenderem que entre o sonho e o sonambulismo, no sonambulismo, a independência do espírito, ela é muito maior, certo? Então, quem tem essa faculdade do ser um sonâmbulo, o seu espírito, né, digamos assim, esse vagar da alma, né, ela é muito mais intensa, ela é muito maior, certo? E aí, o que acontece também nesse caso? Ele
ele consegue, às vezes, né, devido ao próprio espírito, ele tem uma necessidade, às vezes, que o corpo físico o auxilie, certo? Dependendo aonde ele está, né, o que ele esteja vendo ali, o seu trabalho, às vezes ele necessita que o corpo o auxilie nisso, e ele consegue interferir no corpo físico durante o seu estágio de sonambulismo. Então, por isso que às vezes a gente vê sonâmbulos que se mexem, sentam, andam, coisas do tipo. Por quê? Porque essa relação aí, o espírito consegue fazer com que no estágio do sonho o corpo fique inerte, digamos assim. No sonambulismo, o espírito consegue fazer essa reação no corpo, certo? Devido a quê? Essa independência maior que ele tem, e ele ter essas faculdades para poder estar desenvolvendo isso. Ok, pessoal? Essa parte do sonambulismo. E aí, então, agora nós vamos para o êxtase. Quem ficou? Sou eu, Renata. Pode falar, Sueli. Êxtase e sonambulismo. O meu é 439, 440. As minhas perguntas eram as mais curtinhas. Eu pus assim: sonambulismo, a alma fica ligada ao corpo. E êxtase, a alma é mais independente. Ela vai e, conforme a situação, ela não tem nem vontade de voltar. Foi isso que eu pus. E quando todos falarem, eu sou sonâmbula. Aí eu vou contar para vocês o que aconteceu e o que acontece comigo, tá bom? Okay, Essa foi as minhas 2 perguntas curtinhas. Ok. Quem que é o próximo? Sou eu, da 441 a 446. Eu também dei uma resumida. Aí, passando para êxtase, né? Dando sequência naquilo que a Sueli falou. O estático, que é quem está em êxtase, dependendo do grau de pureza do seu espírito, pode, ao ver o quanto sua vida futura pode ser mais feliz, gostaria de desencarnar. Mas, se ele forçar tal situação, o que o espera após o desencarne pode não ser o que ele pensa. Pois o que ele vê pode ser real para ele, de acordo com o que ele tem de aprendizado na vida terrena. Então, ele pode estar vendo uma realidade do outro lado que não é realmente a realidade, né? O estático pode se enganar em relação ao que pensa ver quando em êxtase, mas ainda quando quer penetrar naquilo que deve permanecer em mistério para o homem, pois pode revelar suas próprias ideias ou ser usado por espíritos enganadores. Ou seja, a gente não pode sempre confiar em revelações de um estático. Pode ser a própria ideia dele, ou pior ainda, ele está sendo usado por espíritos enganadores, né? Os fenômenos de sonambulismo e de êxtase são fenômenos que permitem que o homem entreveja a vida passada e a futura. Estudando esses fenômenos, pode-se encontrar a solução de mais de um mistério, que a razão procura inutilmente no sonambulismo e da êxtase. Quando feito de boa fé, não pode ser feito por materialistas ou ateus, senão ele não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. O êxtase, né, aqui ele fala, essa liberdade maior ainda, né, do espírito, e ele chega aí a mundos superiores, a ver, né, digamos, a felicidade futura, né, que nem você falou, e então o laço, né, que prende ele aquele fio, né, que a gente fala, prende ao corpo, ele acaba ficando muito, digamos assim, muito fino. Então, se não tomar cuidado, ele pode provocar o seu próprio desencarne, né, nisso daí. Então, quem atinge esse estágio, né, de êxtase, assim, tem que ter um autocontrole muito grande, e ao mesmo tempo ter uma ajuda também, para que ele não se deslumbre lá e não queira, que nem foi falar, não queira mais voltar, né. Eu vi, né, no caso eu li que quem fazia muito esse tipo de êxtase, né, tinha esse estágio, era o Buda.
né? Então, ele chegava a estar, né, praticamente muito nessas regiões mais elevadas. Mas, porém, ele não fez esse desligamento, no caso, mas ele tinha todo esse conhecimento dessa outra parte, né, que ele tinha. E falam também que quando você entra em meditações, né, profundas e você tem todo um desenvolvimento, você consegue chegar no estágio de êxtase, mas é um trabalho aí que tem que ser administrado, digamos assim, né? Então, e também depende muito do grau aí de evolução de cada um. Bom, gente, muito bem. Vamos continuar aqui. Quem ficou com a parte da segunda vista? Então, era o Samuel. Então, eu acabei dando... O Samuel não fez, não mandou nada pra gente, mas eu acabei dando uma olhadinha aqui. O que eu entendi aqui dessa primeira parte dele é que aqui a segunda vista, ela fala que o sonho e o sonambulismo, eles são as mesmas coisas do que a segunda vista, né? E a segunda vista é a visão da alma. E ela também ela é espontânea, né? E aí entra na minha parte. E o que a desenvolve é a superexcitação das emoções, sendo assim um ato natural. Em alguns momentos pode dar a previsão e o pressentimento. E aí eu entendi que a alma é a alma que irradia e não é a matéria. Certo. Essa parte. Isso, exatamente. Na verdade, a segunda vista, né, que nem a gente foi falado, né, que é a visão da alma, ela ocorre quando a gente está desperto, né? Ela não ocorre quando nós estamos em estágio de sono, ela ocorre com a gente desperto, certo? E, às vezes, ela está muito relacionada, às vezes, assim, dá a impressão que é uma miragem aquilo que a pessoa está vendo, né? É alguma coisa assim, de intuição, ali, de um pressentimento, mas é essa visão que ela está além dos olhos, tá? Por isso que ela fala que ela é segunda vista, porque ela vai além dos olhos, porque é a nossa visão da alma. E isso é algo que as pessoas às vezes acontece sem percepção, né, daquilo, assim, nossa, mas é estranho isso, né? A pessoa às vezes fala, nossa, estranho a visão que eu tive, digamos assim, e na verdade é por causa disso, ela não é a visão dos olhos, do corpo, ela é a visão da alma. Então, mas ela acontece quando nós estamos despertos, não é quando nós estamos em estágio de sono ou de desligamento. E com desenvolvimento, todos podemos ter a segunda vista, certo? É um aprendizado que a gente pode desenvolver para isso acontecer. E tem aqueles que já têm ela naturalmente, uns até sem percepção, certo? Ok? Bom, pessoal, muito bom, tá? A apresentação de todos vocês, certo? E referente a isso, é um assunto bem interessante, esse, né, que o Espiritismo nos explica, porque tem coisas aqui que a ciência, ela como é que fala? Não tem muitas explicações a respeito, e o Espiritismo, ele se aprofunda nessa parte e nos dá mais esclarecimentos, certo? Bom, a Sueli, você queria contar um caso seu, que você falou que você é sonâmbula? Dá tempo para falar? Rapidinho. Ó, desde criança eu sou sonâmbula. Quando minhas primas iam dormir em casa, elas tinham medo, porque eu acordava, me escondia, mas eu estava dormindo. Tudo corria, meus irmãos às vezes chegavam, eu estava escondida e estava dormindo. E assim foi passando. E eu mudei em muitas casas, porque eu sempre paguei aluguel. Eu morei até em casa que foi centro espírita. E eu alugava a casa mais velha, que era mais barato. E eu mudei numa casa que a moça tinha morrido de acidente. E o homem não alugava para ninguém.
9 anos fechado, eu falei, seu Lima, eu queria tanto alugar a casa do senhor, eu preciso mudar. Ele falou, pode mudar, filha. E ele alugou. Só que era uma casa assim, de 2 andares, antiga, eu adorava. E toda noite eu descia dormindo e ia procurar uma moça. Toda noite eu acordava no quintal, na área, em algum lugar que eu procurava essa moça. Quando eu mudei de lá, nunca mais essa moça apareceu, que eu penso que é a moça que morreu lá. E, agora, e quando eu mudei aqui, a casa é nova, eu falei para as meninas, se vocês verem eu andando lá fora no pátio, vocês me trazem para dentro. Elas dizem, nós vamos fugir. E eu sou sonâmbula. Só que eu acordava tomando banho, na cozinha, na sala. Eu sempre fui assim. Só que eu descobri que quando eu durmo totalmente no escuro, porque eu sempre estava sofrendo no escuro, nas bananeiras, nos rios, eu não sabia voltar, era um desespero. Eu mesmo descobri que com uma luz acesa eu não tenho. Eu precisei me descobrir. Então, a minha vizinha da frente, a cozinha dela é de frente com a minha. Como ela tem criança, ela dorme com a luz acesa, eu durmo com a minha porta aberta e eu não tenho mais. Porque eu sofria muito à noite. Toda noite eu não ficava na cama. E quando eu acordava, eu não conseguia me mexer. Eu ficava assim meia hora mais dura, parada, que eu não conseguia me mexer. E eu mesmo descobri isso, que com uma claridade meu espírito é melhor. E eu parei, depois que eu entrei no centro, eu melhorei mais ainda. Eu até acredito que agora eu posso dormir no escuro, mas eu tenho medo de voltar a sentir aquelas coisas ruins, sabe? Entendi. Eu acho que eu sarei, viu, Renata? Que bom, Celi. Gente, vai cair, nós vamos voltar só para fazer o encerramento, tá bom? Tá bom. Valeu. Bom, pessoal, vamos encerrar nossa aula. Mais uma vez, parabéns aos grupos pelo empenho de vocês, tá? E pelas apresentações. Parabéns a todos. E então agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Muito bem, então vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje. E vamos, desde já, agradecendo por mais esse tempo precioso nos concedidos e mais esse aprendizado que tivemos. E vamos elevando agora os nossos pensamentos ao alto e doando um pouquinho desse muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos mentalizando Jesus e doando o que temos de melhor em nossos corações. E vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibrando por todos os locais de conflito, fome e miséria da terra. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos dirigentes, vibrando por toda essa espiritualidade de luz que auxilia o nosso país. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares e por eles também. Vibremos também pelos lares dos nossos parentes e amigos e por eles também. Vamos vibrar especialmente pela família Gouveia, pelo nosso irmão Samuel, por sua esposa também, pelos seus filhos, por toda a família. Vamos vibrar também pelo restabelecimento, pelo tratamento
do Guilherme de Souza Prado. Vibremos também pelo fortalecimento e recuperação da Isabela Prado. Vibremos por toda a família Prado. E agora, vamos vibrar pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, pela nossa sede na Avenida Sabora Camini, número 810, por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e seus assistidos. Vibremos pela Câmara de Passes e pela urna de vibrações, por todos os nomes lá contidos, recebam esses bálsamos de luz. E agora vamos vibrar em nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai e nunca a nossa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E saudemos também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa ascensão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus.